quero dizer que é motivo de muita alegria estar aqui nessa noite, juntamente com esse povo. E eu quero elogiar a igreja, irmãos, pela atenção que eu vi durante os louvores que foram entoados, a igreja meditando nos louvores, nas palavras. Isso é muito importante na igreja, porque movimento é uma coisa que passa, você saiu, você não leva nada, mas quando você medita nos louvores, na palavra, você leva para sua casa. Amém? Eu creio que nessa noite nós vamos levar muitas coisas boas para a nossa casa, porque o nosso Deus está aqui e o Espírito Santo, juntamente com a igreja. Eu queria ler, os irmãos abrissem suas Bíblias, no Evangelho de João, capítulo 21, Evangelho de João, capítulo 21, somente o versículo 3, mas que os irmãos permanecessem com a Bíblia aberta, para que a gente pudesse ir dando prosseguimento, de acordo com o decorrer da mensagem, em alguns versículos que nós vamos meditar. João, capítulo 21, o versículo 3, nos fala, quando Jesus aparece aos seus discípulos ali no mar de Tiberíades, Nós sabemos que Tiberíades, Galileia e Genezaré, todos três nomes diferentes, mas simboliza um só, Então, aqui nos fala ali quando Jesus aparece novamente no mar Tiberíades. Os irmãos acharam aí? Versículo 3 nos diz assim: disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Dizem eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Amém? Podeis assentar no nome de Jesus? Nós sentimos alegre, irmãos, quando nós chegamos até Quintamonte pelo pastor Fabiano, Agradeço a ele, a sua família, todos aqui, e pela oportunidade de nos ter concedido de estarmos aqui nessa noite ministrando a palavra. A irmã Kelly, que é uma bênção, seus filhos, e foi uma família que nos levou até esse ministério ali em Cruzilha. E durante o meu tempo de ministério, foi a primeira vez que eu comecei uma igreja do nada, ali em Cruzilha. Somente eu, minha esposa e o meu filho mais novo, mais ninguém. Não comecei com nenhum obreiro para me dar uma força, um diácono, nada. E segundo as intenções dos outros pastores, ainda que aquele trabalho não fosse à frente, E começamos nós três ali em oração, e com Deus ali juntamente, o Espírito Santo nos dando sabedoria, e graças a Deus hoje nós temos ali 4 candidatos a batismo, para quem começou sem ninguém. Então esse é o nosso Deus. E aqui nós vemos, eu queria também, eu achei muito bonito os instrumentistas, e gostei do pandeirinho, viu? Abençoado o pandeirinho. Irmãos, são os instrumentos que lá no Rio, onde a gente congregava, tinha um pastor modesto. Quando você quer fazer algo para louvar o Senhor, não tem nada que impeça. Ele tinha 2 toquinhos de madeira, 2 pedacinhos, e ele batia um no outro assim conforme ia, e aquilo repercutia na igreja. 2 pedacinhos de madeira e batendo junto com os instrumentistas, tudo. Isso tudo, quando nós fazemos com alegria na casa do Senhor, tudo é bem-vindo, é bem aceito, amém? Nós vemos que ainda tem pessoas que fazem ainda as coisas com alegria. Então, voltando à palavra do Senhor aqui, o discípulo, Pedro, aqui
no versículo 3, disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhes eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Aqui nós vemos quando Jesus se apresenta para os discípulos ali no mar da Galileia, em Lucas capítulo 5, também que depois de uma noite de pescaria, nada eles tinham apanhado. E Jesus se apresenta ali, pede o barco a Pedro emprestado, entra no barco ali, começa a pregar para aquela multidão, e depois Jesus manda que eles se retirassem para alto mar. Porque quando Jesus quer retratar algo conosco, até um chamado específico, ele nos leva até o mais profundo, para que nós possamos entender o querer de Deus. Porque nós sabemos que na igreja tem uma chamada coletiva, uma chamada para todos. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, é uma chamada coletiva. Mas no decorrer do tempo, nós vemos que o Senhor passa a fazer uma chamada individual a cada um, ou seja pastor, ou seja diácono, instrumentista, o que for, mas Deus coloca cada um no seu lugar. Eu quero dizer que para Deus até mesmo o último até mesmo aquele que vem na igreja, faça o pano, limpa a igreja com amor, tudo isso conta para nós, vai contar para nós naquele dia, ali, quando se fala no tribunal de Cristo, Tribunal de Cristo é onde todos nós vamos nos apresentar para sermos julgados segundo as nossas obras, ou seja, todos estarão salvos, mas cada um vai ser julgado segundo as obras que foram feitas aqui para o Senhor, para que possamos receber o nosso galardão segundo as nossas obras. Vocês viram aquele, tem menino assim, posso ter as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar, muitas almas poderia ao Senhor apresentar. Naquele dia vão chegar muitas pessoas de mãos vazias, salvas, sim, salvas, mas não vão ter nada para apresentar. Enquanto muitos vão chegar e vão dizer: Senhor, aqui está. E o Senhor vai dizer: glória a Deus, seu galardão é esse, meu filho. Você trabalhaste muito lá, e agora a tua recompensa está aqui. E muitos não vão ter o que se apresentar, mas estão salvos, mas vão passar ali. Então, irmãos, que nós possamos chegar naquele dia e ter algo para apresentar ao nosso Deus. E nós vemos que quando Jesus faz o chamado individual, aqueles homens, e Jesus, ele chegando até a praia, Jesus pega e diz para eles: a partir de hoje, tu não serás mais pescadores de peixe, mas sim de almas. E Pedro, aquele homem que parecia ser convertido, aquele homem que dizia: Senhor, eu irei contigo para onde for, até na morte de cruz, Senhor, eu irei contigo, jamais eu te deixarei. E agora nós vemos aqui em João capítulo 21, Pedro voltando a pescar novamente. Aquele homem que caminhou com Jesus, aquele homem que afirmou tanta coisa, e agora aquele homem, ele volta ao velho homem, e chama os discípulos e voltam a fazer o que faziam novamente. Por quê? Porque ainda não estavam se convertindo. E a mesma coisa acontece muitas vezes dentro das igrejas. Irmãos, eu creio que a pessoa, quando experimenta a palavra de Deus, quando a pessoa se converte, quando a pessoa é tocada pelo Espírito Santo, jamais ele volta ao velho homem. Porque a partir da conversão, a partir do momento que nós somos tocados, Pedro, aquele homem que era fariseu, mesmo depois da conversão dele, ele continua homem fariseu,
um homem apontador, um homem que não aceitava muitas coisas na igreja, um homem com tanta arrogância. E aqui nós vemos o fracasso de Pedro. Por isso que eu digo, irmãos, a melhor coisa de nos mantermos firmes na igreja é na humildade. Na humildade, na presença do Espírito Santo, não se considerando mais alto ou mais elevante do que o outro, mas nós sabemos que para Deus, quando nós temos que retratar o nosso retrato com Deus, é embaixo. Deus não retrata com ninguém no alto. Quando Deus quis retratar com Jacó, Jacó tinha tudo, mas ele tinha que retratar para voltar para a sua terra. Jesus leva ele no val de Jaboque. Poderia ter retratado com ele na sua tenda e tudo. E val de Jaboque era um lugar raso, aonde atravessou ali todos os seus animais, seus rebanhos, tudo passaram. E aquele lugar, por ser baixo, automaticamente deveria ter feito uma lama ali. O lugar mais humilhante que poderia ter sido. Jacó, aquele homem que já era rico, possuía muitas coisas, mas Jesus leva ele para o val de Jaboque. É aqui embaixo que eu quero retratar contigo. E assim somos nós, irmãos. Por que quando Jesus chega naquela figueira, Jesus amaldiçoa? Ele olha aquela figueira toda florida, bonita. Por que ele amaldiçoa aquela figueira? Porque não era a época de figo. Todas as figueiras estavam secas, porque vocês sabem que quando acaba a época, as figueiras secam, parece que estão até mortas. E quando chega a estação própria, elas começam a florir, mas conforme elas vão florindo, elas vão mostrando os frutos também. E Jesus chega naquela figueira, o que chama a atenção dele é que não era a época de figo, mas ele vê aquela figueira com aquelas folhas toda bonitas. Ele fala: se tem folha, tem que ter figo. Glória a Deus, aleluia. Não adianta estar bonito por fora, querer se aparentar, querer se mostrar, mas por dentro não tem nada, está bom. Glória a Deus. Jesus, quando chega, vê aquela figueira se apresentando mediante toda seca, e ela se apresentando florida, ele diz: então eu quero fruto. E quando ele vai e não encontra, ele amaldiçoa aquela Glória a figueira. Deus, aleluia. Então a mesma coisa somos nós. Não adianta querer nos mostrar, aparentarmos, se não tivermos fruto. Glória a Deus. Nós temos que ter fruto. E nessa noite, é o que o Senhor está falando conosco. E no versículo 4 nos diz que Jesus aparece de manhã na praia, mas os discípulos não o reconheceram, né? Jesus se revela no alvorecer da nossa vida espiritual, mas muitas vezes não reconhecemos. Por quê? Por falta de espiritualidade. Irmãos, nós só vamos começar a entender as coisas de Deus se nós estivermos em espiritualidade, se os nossos olhos realmente estiver aberto para as coisas de Deus. Sabe por que o profeta Isaías fala da visão de uma águia? A águia, ela consegue enxergar a 100 metros de altura. A águia consegue enxergar um detectar de uma formiga no chão. Por quê? A visão da águia é longa. Vocês sabem quais são a visão das ovelhas? Por que a ovelha tem que ter pastor? Porque a visão da ovelha é 8 metros só na sua frente. Ela só enxerga até 8 metros. Então aonde que o Senhor fala que nós temos que ter uma visão de águia, além do natural da nossa visão, e nós só vamos entender as coisas de Deus quando nós entrarmos no sobrenatural.
natural. Mas o que é o sobrenatural? O sobrenatural é eu ver aquilo que meus olhos materiais estão impossibilitados de ver. O sobrenatural é eu crer que Deus pode trazer aquilo que não existe. O sobrenatural é o Senhor fazer aquilo que o homem não pode fazer. Glória a Deus, aleluia. É essa visão que o crente tem que ter. Glória a Deus. A visão de dizer: eu vou lá amanhã receber, eu vou lá no banco pegar meu pagamento, mas você sabe que o seu pagamento já está depositado aí. É fácil. Agora o difícil é quando a coisa está enrolada e você diz: eu vou porque eu creio que Deus vai abrir portas, Deus está agindo, Deus vai me dar a vitória. Aleluia. É nessa visão que nós temos que estar. Nós temos que, para entender as coisas de Deus, nós temos que estar com nossos olhos limpos. Nós podemos ver que Maria Madalena, quando ela chega no sepulcro, primeiramente, ela vai atrás de um Jesus morto. Ela chega ali, ela não acha nada, porque a visão de Madalena era a visão que ia encontrar um Jesus morto ali na sepultura. E quando ela não encontra ele, ela entra em pânico e começa a chorar. E devido às lágrimas cair sobre os seus olhos, automaticamente os olhos dela se embaçaram e Jesus se apresenta na frente dela, mas ela não reconhece Jesus, porque os olhos estavam embaçados devido às suas lágrimas. E eu quero dizer nessa noite, nós só vamos entender quando nós limparmos nossos olhos, quando nós levarmos para o sobrenatural. Aí que nós vamos conseguir detectar Jesus. Nós vamos poder dizer: o Senhor está aqui nessa noite, aleluia. Quantos podem dizer: o Senhor está aqui nessa noite? Glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite, porque eu consigo sentir. É essa visão sobrenatural. E o que acontece? Muitos querem seguir a Jesus, mas com a sua própria visão, com o seu próprio pensamento, e jamais nós chegaremos a algum lugar se nós não entrarmos por aquilo que Deus quer. E uma das coisas que Deus faz, que Jesus faz, quando Jesus se apresenta a eles, no versículo 5 aqui, disse, pois, Jesus: filho, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Irmãos, naquele momento, nós vamos ver que Jesus queria retratar com Pedro, porque Pedro lá atrás, ele fez uma aliança com o Senhor. O Senhor colocou uma responsabilidade sobre Pedro. Quando Pedro revela realmente quem era Jesus, diz a palavra que Jesus diz: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha. As portas, porque as portas são muitas portas de demônios abertas aí contra a igreja do Senhor. São muitas acusações contra o povo de Deus. São muitas coisas aí ilícitas abertas aí. Nós podemos ver o carnaval que passou. Quantas igrejas participaram do carnaval? Quantos cantores gospel saíram aí no carnaval, dizendo que estavam saindo para evangelizar, para fazer isso? Irmãos, nada disso. O povo de Deus não faz aliança com o mundo. A nossa aliança é com Deus, aleluia. A nossa aliança é aqui agora. Se Jesus voltar, eu estou aqui, eu estou com a aliança. Nós vamos subir. Glória a Deus, aleluia. Louvado é o nome do nosso Deus. Porque que Israel, Nabucodonosor foi e tomou todo o povo ali, porque o rei fez uma aliança com o Egito, ele fez uma aliança com Babilônia.
E nessa aliança é onde foram se entrelaçando. Então, meus irmãos, Deus não aceita aliança com ninguém. A nossa aliança é somente com Deus. E naquela aliança ali, custou caro aquele povo ali cumprir os 70 anos no exílio babilônico, por desobediência à palavra de Deus, por aliança com pessoas lá fora, que não pertenciam ao nosso Deus. Eu quero dizer nessa noite, a nossa aliança tem que ser com o nosso Deus, aleluia. E Jesus, quando ele chega, ele querendo retratar com eles, ele pergunta para eles, no versículo 5, disse Jesus: tens alguma coisa de comer? Eles não tinham nada, porque já não tinha mais Jesus com eles, tinha voltado ao velho homem, e pescaram a noite toda e não pegaram nada. Da mesma maneira, quando Jesus se apresenta no mar da Galileia, ali em Lucas capítulo 5, que eles não tinham nada, Jesus se apresenta agora, eles também não têm nada para se apresentar. Por quê? Porque não tinha mais Jesus no barco juntamente com eles. E eu quero dizer, meus irmãos, se não tivermos Jesus no nosso barco, dentro do nosso coração, nós também não vamos ter nada para apresentar a Deus. Aleluia! Aleluia! Nós só vamos ter alguma coisa para apresentar. Pedro só pôde apresentar alguma coisa, fazer uma pesca maravilhosa, depois que Jesus entrou no barco. Glória a Deus! Os irmãos estão entendendo? Glória a Deus! O mistério, depois que Jesus entrou no barco. Se Jesus não entrasse no barco, nada teria. E nessa noite o Senhor quer fazer algo, mas Ele tem que entrar no barco. Aleluia! Se não entrar, nós vamos abreviar por causa da hora, irmãos. E ali, o que Jesus faz? Jesus prepara ali um pão e prepara ali um peixe sobre aquela brasa ali. Por quê? Antes de retratar, Jesus alimenta primeiro. Jesus não é igual lá fora. O mundo lá fora, cada vez mais eles querem empurrar, eles querem jogar as pessoas para fora. Mas Jesus não. Jesus quer te alimentar nessa noite, para que Ele possa retratar contigo, para que nós possamos retratar com Ele. E eles chegam ali e olham aquele peixe, aquele peixe, aquele pão sobre a brasa. Jesus estava ali esperando, porque Ele primeiramente queria alimentar. E hoje a função de Jesus é o quê? É alimentar a igreja. É o alimento espiritual que nós temos que ter, irmãos. Se não tivermos o alimento de Deus, nós não conseguimos subsistir nos dias maus que o apóstolo Paulo fala. É preciso que sejamos fortalecidos. E esse pão, esse cálice aqui, é uma ordenança que Jesus deixou para que fizéssemos até que Ele voltasse para buscar a igreja. Por quê? Porque quando Ele voltar para buscar a igreja, não é mais o pastor que vai servir, não é mais o diácono, mas é o Senhor que vai nos servir em cima, aleluia, no grande banquete, nos 7 anos, no período da grande tribulação aqui, nós vamos estar desfrutando deste alimento com o Senhor, amigo. Glória a Deus! Aleluia! É este alimento. E a brasa, o fogo, a brasa e o fogo são as lutas do dia a dia do crente, aleluia. Não é porque nós vamos alimentar que nós não vamos ter as nossas lutas do dia a dia. Nós sabemos que o peixe fala do alimento e as brasas apontam o quê? Para nossas provações. O crente não foge da prova. Ele pede para o Senhor: Senhor, me ajuda a atravessar. Ele não pede para o Senhor: me tire dessa prova.
É porque no deserto que nós aprendemos mais sobre Deus. É no deserto que nós entramos mais na intimidade com Deus. Glória a Deus, aleluia. Muitos dizem: eu não posso. Crente entrou no deserto, ele morre. Não. O crente tem que dar fruto no deserto. Crente não morre no deserto, ele dá fruto, ele vive no deserto. Glória a Deus. O salmista nos fala da palmeira. A palmeira é uma das únicas árvores que dá fruto no deserto. E você pode pegar a palmeira, você corta ela no meio, por dentro dela você quer ver aquela água saindo por dentro da palmeira. Ainda que o deserto seja mais todo, o deserto mais bravo, mas a palmeira, na época certa, ela solta aquele cacho, aqueles montes de fruta e cai tudo na terra ali. Por que a palmeira dá fruta e as outras árvores não dão? Porque antes da palmeira crescer, ela desce 30 metros primeiro para baixo. Mas por que descer? Primeiro ela pega um lençol de água. A hora que ela alcança o lençol de água, que ela vai poder puxar a água para si próprio, aí ela começa a crescer para cima. Glória a Deus. Irmão, está entendendo? Primeiro puxa o lençol da água. O Espírito Santo desça primeiro. Traga Ele, para que Ele possa te alimentar dia após dia, para que Ele possa saciar nossa sede, para que nós possamos produzir frutos na maior circunstância, na maior dificuldade. É o momento em que a palmeira produz, é o momento que a palmeira se flore, e ali ela cria aquele cacho, e ela não depende de ninguém para regar ela. O principal da palmeira é ela não depende de ninguém para regar ela. Tem crente que você encontra com ele 10 vezes, ele pede 10 vezes a oração. Toda igreja que ele encontra, todo irmão de toda igreja, ele pede oração para uma denominação, enquanto que o irmão da outra pede para outra, ele pede para tudo quanto é denominação que tiver na cidade dele, ele pede. Se depender de um pai de santo também, capaz de dar uma pedidinha se energiar. Irmãos, nós que temos Jesus, que temos o Espírito Santo, por que Jesus disse: entrai no vosso leito, fechar a porta e ali conversar com o Pai? Sabe por que ele fala quarto, irmãos? Porta é lugar de intimidade. Você pode ver que quando chega uma visita na sua casa, qualquer coisa, primeira coisa que você vai fazer é fechar a porta do seu quarto, porque é um lugar de intimidade sua. Então por que Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, dobra o teu joelho e ali tu falarás com o teu Deus, aleluia! É lugar de intimidade, irmão. Deus quer intimidade. Glória a Deus. Deus não criou o homem para viver em distância, repetindo palavras. Não, fecha a porta, converse com Deus. Senhor, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo, Senhor. Deixe de pedir esmola para todo mundo, irmãos. Tem pessoas que você encontra na fila do banco, aonde quer que for. Como que você está, irmãos? Eu estou com a dor que eu não aguento, perto de todo mundo. Como que você vai convidar a pessoa para ir para a igreja para ser curado, se você mesmo está bombardeado? Hoje tem a doença do Tite. É danado o povo expressar a doença do Tite em todo lugar que vai. Labirintite, sinusite, não sei o que lá, mas Tite, irmãos, vamos deixar o Tite de lado. Quando perguntar como que você está, eu estou bem, graças a Deus, porque eu estou aqui, aleluia. Quantos queriam estar aqui, mas não estão? Então é esse o propósito de Deus conosco, irmãos. Nós sabemos que doença, enfermidade, nada disso que nós vamos levar naquele dia. O importante é a nossa alma estar curada. A pessoa, quando tem a alma curada, quando ele tem o Espírito Santo, ainda que ele esteja
Graças a Deus eu estou bem. Aleluia. O Senhor é comigo. O Senhor tem me amparado. Glória a Deus. O Senhor tem me sustentado. Eu creio que todos que estão aqui já passaram por provas e provas difíceis, irmão. Eu vou entregar rapidamente. Eu vou contar um pequeno testemunho, rapidinho. O ano passado aconteceu tantas coisas na nossa vida que o único dinheiro que ficou na caderneta de poupança nossa foi R$17. Acabou tudo, nós entramos numa luta, mas sempre orando toda noite, nunca deixávamos de orar, agradecendo o Senhor. E quando foi no começo do ano agora, eu tive que pagar o IPVA. Isso não foi igual ao Valdomiro de passar toalha não, viu, irmãos? Que eu não uso, o Deus que nós servimos não precisa de amuleto não, é a própria palavra dele, tá? Não precisa de água benta, não precisa de rosa, branca, nada disso. R$17. A gente tinha até tirado o cartão da crédito de poupança e escondido ele. A minha esposa cismou de pegar ele e passar na casa lotérica. Eu falei, não adianta, eu tive que pagar o IPVA do carro. Quando ela foi, passou R$1.460. Irmãos, com toda sinceridade, eu não sei de onde veio, não sei como que apareceu, mas o IPVA do carro eu paguei para a honra e glória do Senhor. Amém? É esse Deus que nós servimos, irmãos. Tem muitos milagres no meio da nossa igreja, ou se não tem ainda, porque o povo não faz prova com Deus. O povo esqueceu que o nosso Deus está acima de tudo. Tá? Muitos esquecem que o Deus é o mesmo ainda que operava no passado, é o mesmo que opera no presente. Muitos esquecem que a palavra de Deus continua, ela vai permanecer, nós vamos ser julgados por essa palavra. Jamais essa palavra há de passar. Então tem pessoas deixando, irmãos, a maior profecia é a palavra de Deus. Estude a palavra, ore, leia a Bíblia, que você vai se beneficiar. E Jesus se apresenta para Pedro, e agora ele retrata com aquele que um dia foi chamado para ser pescador. No versículo 15 ao versículo 17, se os irmãos quiserem me acompanhar aí, para a gente já encerrar, por causa do horário, nós vamos encerrar. Versículo 15: depois deles terem comido, terem pegado 153 peixes, quando Deus ordenou, lança a rede para o lado direito, e eles obedeceram à voz do Senhor, irmãos. O importante é obedecer a palavra do Senhor. Aleluia. E eles obedeceram. Se nós obedecermos, pode ter certeza que a vitória vem no nome de Jesus. Versículo 15: aí Jesus chega para Pedro, depois de terem comido, né? Pedro agora estava cheio. Jesus falou, agora é contigo, Pedro. Agora nós vamos retratar aquilo que eu te deixei lá atrás, e você voltou atrás. Jesus é tão bom que primeiro ele alimenta para depois retratar. Não é muitos que já descem o pau, não. Jesus primeiro ele alimenta. Aí Jesus, versículo 15: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão Pedro, Simão filho de João, ama-me mais do que estes? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeirinhos. Versículo 16: tornou a perguntar: Simão, filho de João, ama-me? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: pastoreia as minhas ovelhas. Perguntou-lhe terceira vez: Simão, filho de João, ama-me? Entristeceu-se Pedro por ter perguntado pela terceira vez: ama-me? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Por que Jesus faz essas três perguntas para Pedro ali no mar de Tiberíades?
3 vezes ele pergunta para Pedro, para apacentar as ovelhas: Pedro, tu me amas? Na terceira vez Pedro ficou triste. Porque quantas vezes Pedro negou Jesus? 3 vezes. Nossa, Deus é Deus, irmãos. 3 vezes Pedro negou Jesus. Antes que o galo cantasse, quantas vezes? 3 vezes. Quem acha que o galo cantou 3 vezes aí? Quem acha que o galo cantou 3 vezes, irmãos? Quantas vezes o galo cantou? 3 vezes. Vamos ver lá, já encerrando já. Mateus, capítulo 14, versículo 72. Eu vou estar interrompendo para o pastor. Marcos, capítulo 14, versículo 72. Evangelho de Marcos. Irmãos, acharam? Acharam? Capítulo 14, versículo 72. Quantas vezes o galo cantou? Vai. O galo cantou segunda vez, e Pedro lembrou-se da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cantasse 2 vezes, 3 vezes me negarás. E retiramos para mim por outro. 2 vezes, irmãos. Viu o que é bom ler a Bíblia? Antes que o galo cantasse 2 vezes, Pedro, tu me negarás 3 vezes. Essas 3 vezes que Pedro negou Jesus, é as 3 vezes que Jesus faz a confirmação. E nessa confirmação foi onde Pedro se converte realmente no mar de Tiberíades. Glória a Deus. Amém? Que Deus possa abençoar nessa noite. Irmãos, eu tenho um canal no YouTube, Pastor Gilson Cândido, no YouTube. Se os irmãos quiserem ver alguma mensagem minha, pode, irmão. Se os irmãos quiserem ver alguma mensagem minha, Pastor Gilson